Olá, minha gente, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Tempo de qualidade mais uma vez aqui no estúdio PA em Taubaté. E olha, hoje a nossa conversa é muito especial. Antes de apresentar a convidada, claro, vou falar com ele, Brito, e também com ele, o William. São os que comandam o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Minha gente, graça e paz, a paz do Senhor a todos vocês. Olha, hoje o programa promete, e não é merchan não, promete mesmo. Fica até o final porque é um assunto muito atual que a gente vai falar aqui hoje, com muita qualidade. Afinal de contas, tempo é tempo de qualidade. Viu? Fica aqui com a gente, tem muita coisa, não é, William? Exatamente. Além de ser um assunto atual também, é muito polêmico, né? Muito polêmico. E vamos dar as honras ao Brito para apresentar aí a nossa ilustre convidada. Olha, eu vou deixar quem convidou. Vou dar essa Sou honra. Joe. Quem convidou tem as honras. Apesar de eu já conhecer a Luana há um bom tempo, mais de 15 anos. Jesus. Soube até que ela foi tua professora. Foi minha professora de EBD. Olha aí. Aí, se eu falar qualquer coisa errada, a culpa é dela. Ela foi minha professora. Viu só? Gente. Que honra, né? Que alegria. Gente, nós bênção. estamos recebendo aqui no Tempo de Qualidade hoje a Luana Fernanda Rodrigues dos Santos. Falei seu nome completo, Eita, Luana. glória. Ela que é membro, uma serva de Deus, nossa irmã em Cristo, membro da Assembleia de Deus aqui de Taubaté, Ministério de Taubaté, congrega lá na Estiva. E olha que currículo maravilhoso. Antes Manda dela aí, falar, eu manda vou aí. apresentar o currículo Manda aí. dela. Olha só, ela possui graduação em letras, língua portuguesa, língua inglesa e respectivas literaturas pela Universidade de Taubaté, pós-graduação em psicopedagogia e neurociência pela Unip. Além disso, ela tem mestrado em letras pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também doutorado em andamento em letras pela mesma universidade, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A dissertação da Luana de mestrado teve por título Venha a mim o seu reino, uma análise dialógica em canções gospel a partir da condição pós-moderna. Olha só, Né? que coisa. Além disso, ela é professora do SESI, da Escola SESI, e é minha colega de trabalho, professora universitária no Centro Unifunvic em Pindamonhangaba. Que satisfação. Emerson, né? Só Não, e detalhe, ela não tem nem 30 anos, ela é tão isso jovem, aí. já com um currículo maravilhoso Maravilhoso. desse. Aliás, parabéns, Luana, porque, gente, ela foi aprovada para o doutorado com louvor, com Uau, excelência. Glória a Deus. Incrível. Parabéns. Incrível. Que honra ter você aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, né? Poder conhecer e rever irmãos em Cristo. E eu Amém. creio que vai ser realmente um tempo de qualidade, um tempo abençoado para a gente falar desse tema tão atual e tão necessário, né? Dentro e fora das igrejas. Muito bom. muito Até bom. porque falar desse assunto, né, Brito? As músicas estão aí. Recentemente, uma música causou muita A polêmica. internet revirou. Um auê por aí. Um auê na internet, meu amigo. Foi ao pé da letra. Não é? E falando em letra, a gente tá então com uma especialista na parte de letras e a gente vai falar de música gospel com uma especialista, gente. Então, fica ligado até o fim do programa, porque olha só, tem muita coisa aí, tem muita coisa. Bora começar esse papo? Bora lá, por onde Bora começar, começamos? porque assim, eu tenho muita coisa pra falar. Eu não sei vocês, mas eu vim armado hoje. Eu vim armado. Das outras vezes eu venho, mas hoje eu vim pronto. Jesus, E vai eu embora tenho então. muita coisa pra aprender. Eu quero aprender muito, porque eu li todo o projeto, toda a Toda a pesquisa, dissertação. toda a dissertação que a Luana fez. E assim, antes mesmo da gente começar, eu já tava aqui num bate-papo com ela, que eu falei, cadê o Josué pra começar a filmar? Porque já começou a fluir uma conversa aqui muito abençoada. Mas vamos partir do princípio, vamos tranquilo, vamos numa boa, que é... Eu queria entender um pouco, Luana, de como que veio a ideia
dessa dissertação? Como que veio isso? Através de alguma conversa? Foi em alguma aula? Teve alguma mentoria, algum mentor, algum professor que te inspirou e falou, não, esse é o caminho, vai lá, porque vai ser algo muito bom. E realmente, só ressaltando, tá incrível, gente. Gente, eu li, tá? 100 páginas, incrível. Incrível, incrível, incrível. Tanto é que eu não tava me aguentando e eu liguei pro Emerson. Já Foi falei, mesmo. Emerson, deixa eu te ligar, porque eu tô com uma linha de raciocínio aqui. O que você acha? Porque eu amei mesmo a proposta, até porque alguns anos atrás eu tive uma palestra sobre a história da música evangélica no Brasil, então é um assunto que eu gosto muito. Então, Luana, bora começar essa conversa? Fala pra Vamos gente lá. como que isso nasceu. Bom, na verdade, tudo começou até antes mesmo do mestrado, né? Eu fiz a faculdade de letras aqui na Universidade de Taubaté e um pouquinho antes de entrar no curso, eu já comecei a pensar, eu sou um pouquinho ansiosa, então antes de entrar na faculdade, eu já estava pensando qual seria o tema do meu TCC. E eu sempre fui muito ligada a essa área da música, né? Eu e o Brito, né, nós congregamos juntos, né? Então a gente cantava, sempre gostava, né, muito dessa parte musical. E nesse tempo eu já observava essa mudança, né, na música gospel, principalmente na forma de referencial divino. Então antes a gente só via o Deus, Senhor, Jesus e de repente o Deus virou você. E eu já estive em cultos em que o pastor dizia, olha, se eu ouvir alguém cantar aqui dizendo, chamando Deus de você, eu tomo o microfone na hora. E eu tinha já tive uma experiência dessa. Mas também tinha uma experiência em que eu ouvia irmãos e pastores dizendo, não, mas se o Espírito Santo, se Deus é uma pessoa tão íntima, por que ter toda essa reverência? Talvez isso até nos afaste de Deus. Então eu posso chamar ele de você porque ele é íntimo. Então eu fiquei naquela, e agora? Né? É você, não é você? E eu confesso que eu também já compus umas músicas e eu já cheguei a cantar algumas canções em casa, nunca, né, em igreja, que eu não me sentia no final bem. do programa de hoje. Vamos saber hoje, é hoje. É hoje. Vamos ver. Mas assim, eu tinha essa dificuldade de conseguir cantar uma música chamando Deus de você. Ok. E daí, quando eu pensei, não, eu vou realmente fazer o curso de letras, aí eu pensei, já que eu vou estar num curso de letras, por que não, então, começar a analisar a letra da música gospel? Porque isso, antes de ser uma mudança linguística, é uma mudança ideológica. As pessoas estão vendo Deus e vendo a si mesmo de uma forma diferente, e isso está sendo exposto, né, na área linguística, ali no corpo do texto. Então, quando eu entrei na universidade, eu confesso que eu fiquei ainda um pouco receosa, porque, né, falar de Deus, falar, né, da música, né, será que eles vão gostar? Então, numa aula de morfologia, da minha professora Adriana Sintra... Que foi minha professora também, diga-se de passagem, Ah, tá é? bom? Olha só! De Relações Públicas, ela foi minha professora. Ela é maravilhosa. Ela é muito boa. E então eu comentei com ela, surgiu um assunto mais ou menos, né, parecido, e eu comentei com ela, falei, professora, eu gostaria de fazer, né, um TCC sobre esse tema, mas eu não sei se pode. Ainda falei assim, eu não sei se pode na universidade falar disso, porque vai envolver Deus, eu não sei. Então ela falou assim, olha, você pode, deve, porque na verdade você não vai estar aqui para provar Deus, né? Tudo aquilo que a linguagem ela pode representar, pode ser estudado. Então, ela falou assim, olha, você poderia, na verdade, iniciar fazer um projeto de iniciação científica e depois você pode, né, transformar esse projeto de iniciação científica no seu TCC, né, no seu trabalho de graduação. E assim foi. Eu fiz, assim, em 2 meses, porque logo quando a gente decidiu fazer, então, sobre esse tema, já abriram as inscrições, a gente teve que fazer o projeto em 1 semana e, graças a Deus, foi o único trabalho do curso de letras aprovado, com bolsa para o ano seguinte. E daí, ali, Deus foi abrindo as portas. Aí, eu não só fiz o projeto de iniciação científica com bolsa da Unital, aí eu comecei a apresentar esses trabalhos em outros congressos. Ele foi premiado com o melhor trabalho na área de ciências humanas no congresso da Univap no ano seguinte. Eu já fiz uma entrevista numa igreja em São José. Enfim, Deus foi abrindo as portas e esse trabalho foi ganhando corpo, né? Aí eu defendi, né? Fui aprovada no meu curso de graduação e eu quis continuar o tema. Eu já tinha feito uma outra iniciação científica voltada para a infância escravocrata aqui no Brasil, e era um tema também que eu gostava muito, que gosto muito, mas eu ainda optei em falar por música gospel porque eu senti que era algo que eu tinha que fazer. Porque eu lembro que quando eu fazia, né, as pesquisas, ainda estava escrevendo meu texto, quando eu procurava alguma coisa na internet, né, para textos, artigos,
era muito difícil de encontrar, né? Trabalhando sobre esse tema, falando sobre música gospel, sobretudo na área linguística, né? Às vezes eu encontrava trabalhos mais na área da música, na área da arte, da comunicação, mas em letras, uma análise linguístico-discursiva nas letras de música gospel não tinha. Tanto é que depois, quando eu já me formei, quando eu procurava representações do divino e do humano em letras de música gospel, o trabalho que apareceu é o meu. Uau. Então, assim, não Ineditismo, tinha muita né? coisa, né, Realmente. sobre. E daí eu pensei, não, é disso que eu tenho que falar. Eu senti como se fosse um chamado mesmo, eu preciso falar foi, disso. certeza. E foi. E daí eu continuei o estudo. Aí, graças a Deus, Deus deu a oportunidade de eu fazer o mestrado na Unifesp. Graças a Deus também me abençoou com um orientador, né? O meu orientador na Unifesp é o Dr. Anderson Magalhães. E, assim, foi se expandindo, né? Daí eu terminei agora o mestrado e continuo ainda fazendo essa análise de música agora no doutorado a partir desse ano. Uau, então assim, já é bom e excelente. E vai ficar melhor. Pensa. Amém, vai. Pensa. Não, e ela já me deu um spoiler de como vai ser. Ah, Sim. já teve aí Nossa, uma conversa. entendeu? Eu já tô vendo pra ela ser a minha orientadora de doutorado. Olha! De tão Não sei bom. como. Legal! Olha isso. Mas esse ineditismo do seu trabalho, porque é muito interessante uma pesquisa científica ter esse caráter de ineditismo, né? Sim. E veja, ela pesquisou, só tem o dela. É um diferencial extraordinário. Eu achava engraçado quando eu ia nas apresentações, nos congressos apresentar, geralmente na área de letras, né, de educação, eram trabalhos voltados mais para práticas educacionais, né? Geralmente eram esses os temas. Aí, de repente, apareceu lá, canção gospel, todo mundo já olhava. Como assim, canção gospel aqui? E era muito engraçado que, além dessa surpresa das pessoas virem ali, né, no meio de tantos trabalhos, né, voltados ali para a prática em sala de aula, de repente ver, né, um tema desse, quando eu terminava, as pessoas perguntavam, posso te fazer uma pergunta? E daí eu já pensava, né, não só os convidados, mas a própria banca. E daí eu já começava a pensar, né, em um segundo, nossa, o que vai ser a metodologia que eu não falei? Adivinha a pergunta? Você acredita em Deus? Olha, Você é crente? Eu falei assim, sou da Assembleia de Deus, porque eles, assim, achavam algo, assim, muito diferente, ainda mais vindo de uma pessoa, né, que, querendo ou não, é de uma dentro. crítica e vindo de dentro. Então, a primeira pergunta sempre dos avaliadores, você acredita em Deus? Você é crente? E era a primeira coisa que eles perguntavam. E é sensacional porque quando você lê, realmente, quando você vê a capa, você fala, é alguém que é de fora comentando. Mas quando você destrincha toda a dissertação, lá tem texto bíblico, base bíblica, cantores, composições e as letras das músicas. Ela faz uma exegese de das dentro. músicas. Então, assim, tem que ser de dentro. Não tem como. Então, eu acredito que é um espanto pro pessoal na banca. Com certeza. e eu quero salientar isso, ela ser uma assembleiana, né? Então, porque assim, as Assembleias de Deus, o que eu quero dizer com isso? As Assembleias de Deus precisam saber que existe a Luana. E que ela eu falei faz isso esse pra ela trabalho ontem. de pesquisa séria, científica, numa Gente, universidade de pelo amor respeito, de Deus. né, para falar de um tema tão importante da Assembleia de Deus. Ministério de Que honra. Louvor. Gente, vocês de banda, Ministério de Louvor, precisa trazer isso para as pessoas terem noção do que é música, de história Exato. de música. Que não é só pegar o seu instrumento, não é só técnica vocal. Tem que conhecer, tem que ter a raiz, tem que saber a causa. Gente, eu que não sou da área, tô encantado. Eu não sou da área da música, tô encantado com o trabalho. É muito bom, muito bacana. E eu já tive a experiência também de apresentar um pouco desse trabalho em uma outra congregação, se não me engano, acho que foi do Parque Três Marias, há uns 2 anos, e numa igreja de São José. E a reação que os irmãos tinham era realmente de espanto, porque era assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. A gente canta aquele hino, a gente canta aquela música, mas a gente nunca parou para pensar e ver que, na verdade, muitas vezes a gente não está louvando a Deus, ou a gente está louvando a nós, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, mas menos a Deus. Né? A gente não está cantando as escrituras, a gente está cantando mais a nossa percepção, né, muito ali, né, fragilizada, Fechada né, para ali. dizer no mínimo. Que coisa, né? Você acha, depois de todo esse trabalho incrível que você fez, você acha que o mercado gospel está transformando Deus numa marca? Não sei se numa marca, mas num produto, sim. Então, a gente vê, assim, que o gospel hoje acabou sendo mais um nicho. É mais uma sim. forma das pessoas venderem a fé, venderem milagres. Bem lucrativo, né? Bem lucrativo, né? E isso não passa só, por exemplo, pela compra, né, de
de bens, né, de objetos ou do próprio consumo da música. Mas a gente vê que já está tendo uma reformulação na própria arquitetura das igrejas, né? E se a gente pensar algumas igrejas que você passar na frente, você não consegue visualizar que aquilo é uma igreja, identificar. Às vezes parece mais com um shopping. Dentro da igreja, as experiências são mais experiências de consumo. Você está ali, você é o espectador, você vai consumir aquilo como se estivesse num teatro, como se estivesse em qualquer outro lugar, num cinema, você vai assistir, você tem que ser, assim, sempre abençoado, sempre ser contemplado, as suas expectativas atendidas, né? Então, assim, acho que há toda uma reformulação. Eu acho que a música gospel, ela não é o produto. Eu acho que é mais um produto em nome de Deus, em nome da fé que as pessoas têm feito para conseguir lucrar, né? Até mesmo na dissertação você fala da igreja do metaverso. Isso. Que a Lagoinha lançou alguns anos atrás, né? Sim. Então também seria um nicho. Sim. A tecnologia, né? Sim. Muito bom, muito interessante. Só pegando um gancho pra gente, então, não perder essa linha. Sim. Pra ver que eu fiz o dever de casa. A página 35. Ai, meu Deus. Olha aí, a banca, está numa banca, tá Ai, vendo? meu Deus, Na que página medo. 35, parágrafo Vou fazer jus ao Qual segundo. nome parágrafo? do Brito Júnior, vou dar uma de jornalista. Mas na sua dissertação, você falava muito, na página 35, sobre que antes as canções elas eram restritas ao ambiente de culto. Sim. E depois elas viraram uma mercadoria, como você acabou de falar. Então, a gente pode chegar a uma conclusão de que a música gospel nem sempre é um louvor a Deus? A gente pode chegar, então, a uma conclusão de que louvor nem sempre... a canção gospel nem sempre é um louvor, nem sempre ela é voltada para ser cristocêntrica, para ser congregacional, cantada coletivamente uma igreja, e talvez isso seja até meio perigoso para a gente achar que só porque é música gospel pode introduzir no ambiente de culto? O que você tem a trabalhar para a gente aí sobre isso? Sim, eu acho que a gente deve pensar a canção gospel hoje como se fosse uma moeda de dois lados. Ela tem ali o seu caráter, de repente um pouquinho ali da essência de alguma referência bíblica, mas ela tem que ser amoldado, né, à lógica de mercado vigente, né? Então, muitas das vezes, a música gospel ela está atendendo mais esses interesses mercadológicos, esses interesses, muitas vezes, até político, do que realmente evangelístico, né? Digamos assim. Porque a música gospel, quando ela nasceu, ela tinha esse propósito mesmo de não só fortalecer, né, a comunidade, no caso, negra escravizada, né, nos Estados Unidos, mas também fazer com que, pelas canções, eles continuassem tendo esse senso de comunidade, né? Nós vamos permanecer juntos, nós um dia seremos libertos, a gente está aqui clamando por meio dessas canções por direitos que são coletivos, né, por direitos civis, e muitas das vezes hoje a gente já não vê muito isso, né? São louvores que cantam para si, são louvores que pedem bênção para si. Então, isso dentro de uma comunidade acaba, né, destoando. Então, a gente deve olhar para esses dois lados. A música gospel, ela, digamos que pende ali para os dois lados. Ela é ambivalente, ao mesmo tempo que ela é, sim, uma expressão de fé, mas, ao mesmo tempo, ela também é um produto do mercado. Ok. Então, às vezes, ela é uma expressão de fé muito individual, e que, às vezes, para o senso coletivo, acaba chocando, porque é algo tão individual que daí ela precisa ser explicada. Que daí Exato. entra nessa polêmica toda que hoje tomou conta da internet, das músicas que precisam ser explicadas. A pessoa lança uma música gospel, todo mundo choca, e como hoje é produto, então sempre tem que ser uma música atrás da outra, Sim. e aí isso acaba assustando as pessoas. Então, tudo que tem que ser muito explicado acaba descaracterizando o ambiente de culto e de louvor. Deixa de ser coletivo e se torna algo bem individual. Seria esse Exato. caminho. Isso. Até algumas outras canções também, se a gente pensar. Uma coisa é a gente pensar numa canção que vai ser entoada dentro do culto, com pessoas que têm o conhecimento bíblico e sabe de todo aquele contexto. Por exemplo, citar aquela música Jó, da Midia Lima. É uma música, né, que fala realmente, retrata o texto bíblico. E se for cantada dentro dos templos, todo mundo vai entender, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Todo mundo conhece a história. Mas vamos imaginar essa música, por exemplo, tocando num supermercado. Uma família pobre, que não tem esse conhecimento. Nossa, Deus me deu, nossa, eu perdi meu emprego, então foi Deus. Né? Então, eu acho que acaba, dependendo do ambiente em que essa canção e esses discursos circulam, eles vão ter outras interpretações. Não só pelo ambiente discursivo que é diferente, mas pelo nível de conhecimento que aquelas pessoas ali vão ter. Nós vamos ter uma interpretação dentro
no nosso círculo ali religioso. Pessoas que estão fora, que não têm o mesmo conhecimento com a gente, eles vão ter isso, a gente vai garantir, a pessoa que está escrevendo a letra vai garantir que todo mundo entenda aquilo de fato? Não vem com Ou manual. não vem? Então, assim, ainda mais numa canção. Se a gente pensar num texto, como eu estava falando, eu sou professora de língua portuguesa e muitas das vezes a gente pede um texto para um aluno e a gente vê que, nossa, mas o que é isso? Faltou coerência. Nossa, mas na minha cabeça estava isso, né? Na minha cabeça estava tão claro, mas quando eu vou passar para o papel, a gente não consegue organizar. Mas um texto a gente ainda consegue corrigir, mas numa canção que tem versos curtos, como é que você vai explicar? Né? Como é que você vai destrinchar? Então, assim, precisa ser realmente um trabalho, né? A música gospel, por ser um produto, as pessoas acabam fazendo como faz qualquer coisa. É só colocar 2 palavrinhas que rimam, unção e, né, bênção, alguma coisa, vitória e pronto. Isso já virou uma música gospel. E você não pensa no discurso que você está criando, né? Você não pensa nessa música sendo cantada em outros lugares. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e ver. A canção, assim como qualquer outro texto, é um trabalho com palavra. Não é só meia dúzia de coisas que eu coloco lá, coloco um versículo no meio e pronto. Isso é uma música gospel, né? A gente tem que pensar naquilo que a gente está fazendo, porque, querendo ou não, também é o nome de Cristo que está indo, né? Em tudo que a gente faz. Eu estou pensando aqui que é a mesma realidade de um trabalho evangelístico, né? Os famosos jargões, os chavões, aquilo que nós falamos dentro da igreja, né? Que o povo conhece a linguagem, né? E, de repente, você vai para uma praça, por exemplo, para fazer um trabalho de evangelização e você começa a usar essa linguagem que é usada dentro da igreja. E as pessoas ficam sem entender. Sim. Então, a música caminha por aí também. Mas você falando, Luana, eu fiquei pensando aqui, a questão da música gospel, né? A ideia a palavra gospel, do inglês evangelho, uma mensagem. Vou transmitir a mensagem do evangelho. E sempre que nós pensamos em louvor e adoração, o louvor é para Deus, a adoração deve ser para Deus também. Como é que você pensa essa realidade? Porque você falou das músicas que são voltadas para o homem, né? Músicas antropocêntricas, o homem é o centro. Então você vai receber uma bênção, você vai ser curado, isso e aquilo. Não que isso não aconteça, até porque nós cremos que isso acontece. Sim. Mas como que você vê essa realidade dessa... Talvez eu chamar aqui de uma confusão de louvor, adoração e antropocentrismo musical. O homem como centro dessa música. Isso. Eu acredito que esse antropocentrismo é muito vigente, né, agora na nossa era. Ele está sendo ainda mais reforçado até pela forma como nós temos adorado a Deus hoje. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a nossa forma de adorar a Deus, né, na maioria das vezes, era dentro da igreja, era junto com todo mundo, né, tinha aqueles grupos de louvores e tudo mais. Hoje, uma pessoa, graças à tecnologia, pode fazer seu culto pelo celular. Eu posso escolher minha pregação, eu posso escolher o meu louvor, eu posso dedicar meu tempo, eu posso... ao invés de você ter todos aqueles membros que compõem esse ritual litúrgico, você acaba sendo a pessoa que vai fazer tudo. Né? Você escolhe, você determina o que você vai adorar. Então, não existe mais, digamos assim... Né, para essa linha de pensamento antropocêntrica, um Deus ou algo que vai ditar como você vai fazer. Você é o seu Deus. Você faz as suas escolhas. Né? Não existe mais nada que vai determinar como você vai seguir ou como você vai acreditar. É você quem vai fazer. Então, isso acaba sendo presente na igreja, né? Na forma como a gente vai louvar, nas escolhas do louvor. E acaba... né, implicando principalmente nessa questão do evangelismo, porque a gente não passa mais a mensagem, né? É só o venha a mim, né? Como eu fiz, né, o trocadilho, né, no título da minha dissertação. Não é o venha a nós, é o venha a mim o seu reino. Entendi. Até que ponto você acha, Luana, que o mercado se aproveitou disso, desse sucesso, então, que vem desde os programas de auditório, né? Raul Gil, lembra? Sim. Ele se aproveitou ao ver essa brecha de que isso agradou o público, esse tipo de música, né? Esse tipo de música gospel, trazendo essas palavras de autoafirmação, de crescimento pessoal, né? Desde Jamile cantando Vencedor, Campeão, desde essa época, trazendo esse tipo de música, né? Até Damares aí. Sim. Nossa, a gente cansou de cantar. Né? Não fale as músicas. E desde isso... Você acredita que hoje o mercado... E quando eu falo mercado, gente, eu não falo só as gravadoras. Eu falo os próprios cantores e compositores. Sim. Eles estão fazendo agora esse tipo de música de forma proposital. Porque eu até conversava com o Emerson antes, que o louvor, para ser louvor, tem que ser inspirado por Deus. Sim. E hoje, a demanda do mercado é tão grande que acho que não dá nem tempo do cara ser inspirado. Não. Não dá tempo de ter uma inspiração.
proposital, intencional e já direcionado. Tanto é que, modéstia à parte, eu vendo as músicas, pra mim, parecem muitas delas iguais. Que você acha que é um caminho ou eu tô indo muito além? Não, é isso mesmo. Seria isso. Eu me lembro que até no meu TCC, eu lembro que eu coloquei uma imagem lá de uma Black Friday de música gospel. Tá aqui na sua dissertação? Não, tá no meu TCC, no meu TG, depois eu mando pra Manda você. pra mim, que eu vou querer ver. Mas eu fiquei, assim, impressionada, né? Porque a que ponto chegamos? É uma dupla, né, de cantoras famosas. E elas estavam lá colocando Black Friday. Sério? De canção gospel. Clique aqui, tá o telefone, você pode ligar para numa super oferta adquirir essas bênçãos, né? Que foram compostas, que foram inspiradas. Então, chegamos aí nesse ponto. Vou fazer de pregação, Black Friday. Você não tá conseguindo montar a sua pregação, manda pra mim que eu... Hã? Não vai ser um sucesso. Oh. Isso aí eu não tenho dúvida. Imagina? Eu divido a comissão. Que isso, Luana, sério? Mas tá sendo isso. Então, a gente vê a que ponto tá chegando esse consumo, né? Essa experiência com o transcendental via consumo. Acho que isso é muito sério, a gente pensar que para eu ter a minha fé, para que eu seja salvo, né? E a gente pensa que, né, talvez a humanidade vai crescendo, vai se aperfeiçoando. Não, a gente... Né, quanto tempo atrás a gente via isso? Para você alcançar tal coisa, você precisa comprar. Né? É isso que a gente está vivendo hoje. Oferta e demanda. É. O tempo todo. Oferta e demanda, oferta e demanda. Não É é? o que a gente está vivendo. Meu Deus, gente. Eu e a minha esposa somos líderes de louvor. E uma das coisas que a gente mais fica preocupado hoje são com as letras. Porque uma que a gente é da Assembleia de Deus. É um povo muito tradicional. Né? Então a gente toma muito cuidado com isso. Tanto que já teve músicas com os ministros que a gente sempre conversa, ó, esse aqui não dá para cantar, né? E a música gospel hoje, eu estou percebendo que ela está se afastando da Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé. E qual que é o impacto disso hoje para as crianças e adolescentes que não têm tanto contato com as músicas de antigamente, sabe? E o contato deles são com essas músicas de hoje. Qual que você acha que é o impacto para eles que estão crescendo na fé? Olha, se eles já tiverem uma boa base bíblica, eu acho que eles já vão perceber que, como diz, né, algo de errado não está certo, né? Tem um ruidinho ali, né? Tem alguma coisa ali estranha. Porque, assim, realmente, se a gente parar para pensar, né, se as canções elas fossem, de fato, uma maneira de evangelizar, de conhecer a Deus, a gente está com muita falha, né? Porque as canções sequer, muitas das vezes, citam o nome de Deus. Então, muitas das vezes, pelo contexto ali, se não tiver nenhuma outra palavra que remeta ao texto bíblico, você não consegue dizer que aquela música é uma música cristã ou não. Né? Então, tem músicas que dá para você cantar, né, para sua esposa e, na verdade, para cantar para Deus. Um professor mesmo da universidade, ele falou, ele acredito que deve ter uma experiência aí na igreja evangélica há um tempo, e ele, né, na nossa entrevista, acho que foi na entrevista do mestrado, ele falou assim, olha, eu não sabia se aquela música que eu estava tocando na igreja era para a menina que eu gostava que estava na igreja ou se era para Deus. Uau! Né? Então, assim, é uma confusão mesmo. Então, assim, os jovens, acho que ainda mais hoje, eles devem estar ainda mais apegados, né, à palavra de Deus, em realmente conhecer, para que a gente, da mesma maneira como a gente usa esse conhecimento bíblico para combater heresias, muitas das vezes em pregações, a gente tem que começar a fazer isso nos louvores, né? Porque aquilo que muitas das vezes a gente vê de heresia e de coaching nas pregações, a gente está vendo isso nas canções, que nem essa própria música de Jamile, campeão, vencedor. Você percebe que os atributos são ao homem. Deus é o que faz, dá asas e faz seu voo. É isso que ele faz. Agora, você é o campeão, você é o vencedor, você é isso, você é aquilo. E para Deus você não tem características, você só tem um Deus que vai fazer você voar. Eu, assim, aqui nós temos dois grandes pregadores, né? O Brito, o Emerson, né? Aí eu fiquei vendido. Para mim, a música é uma palavra cantada, né? Claro. Então, igual vocês pregam, a música, ela é uma pregação, né? Ali com as notas e olhando para onde está caminhando hoje, está muito perigoso. Está muito perigoso. Tanto que teve essa música que estourou, né, do Aue, é uma confusão. E aonde há confusão, Deus não está ali. Então, eu acho que isso já é um sinal que tem alguma coisa errada, né? Tudo que dá algum conflito,
acho que a gente tem que repensar, né? E tem que passar também para as próximas gerações e ir tomando esse rumo para não ser enganada também, né? Tomar um caminho torto. O evangelho é claro, né? A mensagem do evangelho é clara. Sim. Então, assim, se a pessoa canta a palavra de Deus, além de exaltar a Deus e sim, por meio dessa adoração a Deus, desfrutar também das bênçãos de Deus, porque nós não estamos falando aqui que Deus não age, Deus não opera, a bênção de Deus não vem através da música. Quantas vezes nós somos tocados pela presença de Deus através de um louvor, Exato. não é? De uma adoração a Deus, e pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, porque o louvor genuíno, a adoração genuína nos toca profundamente. Verdade. Porque a motivação é correta. Sim. Eu vou para adorar a Deus, não para adorar ao homem, ou para trazer aí esse sentido de importância grandiosa, narcísica até mesmo, do ser humano, né? Então, pensar sobre isso é fundamental. Nós precisamos nos voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar a cantar a palavra de Deus. Até porque o ritmo, as conexões, a neurociência está aí, a ciência está aí para mostrar que o tom musical, a forma como você alcança lá o tom da nota, isso tudo mexe com as emoções humanas. Muito. E pensar também, né, Luana, nessa realidade sociocultural da música, né, e da realidade de um povo. Então, um povo sofrido, um povo que está precisando crescer, que quer mudar de vida, que quer prosperar, que de repente está enfrentando uma questão mental, emocional. Aí vem essas músicas que falam, você vai vencer, você nasceu para ser grandão, vencedor, Sim. tal. Será que o evangelho é isso? Será que a proposta do evangelho é que nós realmente, que todos nós sejamos esses vencedores, não no sentido bíblico. No sentido bíblico é em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Exatamente. Agora eu estou procurando na Bíblia até hoje, onde é que nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, assim, entende? Então nós precisamos pensar realmente biblicamente, que é isso que vai fazer a diferença, é isso. E quantas vezes que não foi cantado aquela música, que é Quem Te Viu Passar na Prova e Não Te Ajudou. Ela falou pra você não falar, é mesmo. Ela falou. Quando Ela vê falou, você gente, na não canta a bênção. música. Vai se arrepender. Então, né, eu preciso estar no palco, Não é? a estrela não é Cristo, né? E ainda que eu prospere, essa minha prosperidade tem que servir para que os outros vejam que eu prosperei. Então, assim, nós precisamos pensar, né? Muito. Mas tem quem defenda. Sim. Tem, sempre vai ter. Vai achar o Sim. máximo. A gente tava falando aqui em off, eu não sei se você já tinha chegado, Hermes, sobre essa questão do que, até que ponto a cultura pode influenciar numa música voltada a Deus, no louvor, e até que ponto ela transcende o que deveria ser louvor, se torna só cultural. Porque quando você fala de ritmos, envolve sim a questão cultural, instrumentos, mas até mesmo letra em algum certo modo. Mas a partir do momento que a intenção de alguém que é escrever uma música for só de falar de algo cultural e individual, ela acaba deixando de ter uma característica congregacional. Então, a gente chega num ponto aqui de que você que é do louvor, você que é líder de música da sua igreja, o louvor ele sempre tem que ser congregacional. Se a partir do momento que ele se torna difícil para uma congregação cantar, eu acredito que nem seja bom ser colocado, então, em pauta ou na montagem de repertório, que é aqui que eu quero entrar para a gente conversar. Você acha hoje importante uma montagem de repertório antes dos cultos? De um ministério, seja jovens, adolescentes, na questão das igrejas tradicionais, ou das igrejas hoje que não tem essa questão de grupos, mas tem uma banda, tem... Qual a importância que você dá, então, depois desse papo nosso até aqui, sobre montagem de repertório? Olha, eu acho fundamental, né, que as igrejas tenham e até mesmo, de repente, um ensino, né, voltado para essa área, para que as pessoas consigam ter um norte, né, para conseguir saber em qual culto a gente vai cantar essa música. É um culto de ceia, né, a gente vai, né, ter uma canção assim, é um culto de missão. Então, eu acho muito importante. E se a gente pensar, né, acredito que não seja, né, a nossa realidade daqui da Assembleia de Deus, mas há igreja, por exemplo, em que no final do culto canta-se hinos, né, músicas seculares dentro da igreja. Sim, vi muito. Principalmente né? MPB. E são cantadas, né? Então,
as coisas estão se fundindo, né? É claro que a gente vive, né, num país aí como, né, miscigenado, a nossa cultura é muito rica, mas quando a gente pensa no objetivo do culto, né, no objetivo que nós estamos ali, a gente precisa fazer algumas limitações, né? Porque senão isso foge. Porque senão não seria igreja, seria qualquer outra coisa, qualquer outra reunião, e não uma igreja. Sabe o que eu estou pensando aqui? Aquilo que vocês estão falando do louvor em comunidade, da adoração a Deus e tal. Aquilo que é da experiência se tornar normativo. Isso. E até mesmo doutrinário. Né? Eu vou justificar cantar que quem me viu passar na prova não ajudou quando veio na bênção, porque eu vivi uma experiência, eu fui Exato. humilhada, tal, e um dia o Senhor me abençoou, e quem estava lá, quem não me apoiou, estava lá e me viu cantando. Então, até que ponto isso que é de uma experiência pessoal, quem sabe, não deveria ser o pensamento que rege, né? Mas até que ponto isso que é da experiência pessoal pode ser normativo? Porque aí quem ouve, canta, fala, nossa, então isso vai acontecer comigo também. Olha, você que não me apoiou, você que não esteve do meu lado, me criticou. Você vai se arrepender. Apontou, um dia você vai me ver no palco, tal. Sai do nível da experiência e acaba se tornando algo normativo, até doutrinário, até as pessoas dizendo que isso é bíblico, né? Deus exaltando. Como é que você vê isso? Olha, isso na verdade foi um fenômeno que eu analisei na minha dissertação. Então, eu analisei as 5 canções e nelas foi possível observar que essa subjetividade, muitas das vezes, ela acaba suplantando essa memória coletiva, né, dos relatos bíblicos. E se a gente faz isso, vai ser cada um por si, né? É como se tivesse vários evangelhos, porque eu vivi uma experiência com Deus, o Emerson viveu outra, você viveu outra. Então, assim, a gente tem que partir realmente de uma memória que vai ser coletiva, com as mesmas narrativas, né? Com os mesmos elementos, senão a gente não vai ter uma unicidade, né? A gente não vai ser um corpo, né? Interligado. Então, isso acontece muito. E muitas das vezes, não sei se vocês, né, já ouviram músicas assim, não só desse enunciador colocar, né, sobre a passagem bíblica a sua experiência, a sua valoração pessoal, mas muitas das vezes se colocar no lugar de personagens bíblicos, né? Por exemplo, aquela música Deserto, por exemplo, né? A experiência lá que fala, né, de Jesus no deserto, né? Jesus ali com o diabo e tal. E na canção, não é Jesus e o diabo ali falando. É como se fosse a pessoa cantando para Deus. O deserto que é cantado na música não é o deserto, né, literal que Jesus passou. Não é você contando a experiência. É você contando a sua experiência de deserto, né? Como se você fosse Jesus. Porque o único que realmente passou pelo deserto lá, né, nessa passagem, foi ele, né? Outras canções que a pessoa se coloca no lugar de Moisés. A gente pensa, nossa, será que a gente tá nesse nível assim, né? Aquela música da Gabriela Rocha, que fala da sarça, né? Atraída, eu poderia né? estar em qualquer outro lugar. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Como se eu estivesse lá vivendo essa situação. Será que a gente está nesse nível de se colocar no lugar das personagens bíblicas? Será que a gente está nesse nível? Ou até no caso dessa música, de se colocar no lugar de Jesus, né? Para falar e colocar nossa experiência, né? A minha impressão sobre aquilo como se eu fosse ele. Eu acho que a gente já está indo um pouco acima, né? Do que deveria. É isso mesmo. Isso também se dá, até mesmo pegando de novo tudo que você trouxe pra gente, isso se dá muito pela condição hoje da sociedade. Porque a gente estava falando de músicas que foram compostas em épocas de escravidão, salmos escritos em época de cativeiro babilônico. Sim. Então, a sociedade traz esse reflexo para nós e por isso ela consome. Será se esse tipo de canção em outro tipo de sociedade não teria tanto sucesso? Será se então a gente vive o sucesso dessas músicas devido ao que a nossa sociedade, o que o nosso país passa? Será se nas igrejas em outros países, e eu falo não de brasileiros em outros países, mas realmente de estrangeiros, eles não consumiriam esse tipo de música? E até na sua dissertação tem lá, né, o top 10 do Spotify no Brasil, de Sim. músicas gospels. Eu acredito que não deva ter top 10 do Spotify, música gospel, em outros países. Ou se tiver, a linha de música não é igual. Seria mais ou menos isso. Sim, olha, é mais ou menos o que eu vou tentar descobrir agora no doutorado. Olha o spoiler! viu? Agora eu vou Tá pensando spoiler. aqui, meu filho? Porque no mestrado eu tô fiz feliz agora. análise de 5 canções brasileiras. E agora no doutorado eu vou fazer análise em cima de 10 canções, que foram também as mais tocadas no Spotify. Brasil.
Não, mas 6 delas, aqui no Brasil, mas 4 delas são brasileiras e 6 norte-americanas. Então, aí eu vou poder comparar, né, toda essa parte dessa construção histórica, né, porque se a gente pensa no discurso, a gente tem que pensar onde que esse discurso ele é construído socialmente, porque tudo isso impacta. Então, se a gente tem essas canções sendo escritas dessa forma, é porque o nosso contexto tem permitido isso. E daí eu vou fazer essa comparação, por exemplo, com as músicas norte-americanas, que foi onde, né, nasceu, né, todas essas canções. Então, a gente vai poder fazer essa comparação se lá acontece a mesma coisa, se o tipo de consumo, né, se essa prática discursiva é a mesma do que a gente encontra nas canções aqui. Teremos Luana em Nova York, será? Ih, Será? será? Times Square? Será, Emerson? É isso, né? E falar que eu trabalho com ela. Que, que honra, Depois né? a gente tem que tirar foto dela. Agora, aproveitar agora, meu filho. Não é? Ó, depois... Já era, gente. Daqui a pouco. Então é E isso. muitas músicas brasileiras são traduzidas do inglês, né? Sim. Então vai vir muito a calhar esse. Sim, e até porque, tanto na minha dissertação, eu, né, analisei essa parte também, não só discursiva, enunciativa, mas também linguística, e nessas traduções dá pra gente pensar um pouquinho, porque no inglês, né, Deus pode ser you, né? Não tenho, né, um senhor, um tu, né, esse pronome, né, segundo pronome aí, mas aqui no Brasil a gente tem, mas daí na tradução, o Deus que era lá virou você aqui. Né? Então, essa forma de tratamento também de um país para o outro acaba mudando. Então, aí a gente vai afunilando ainda mais. Inclusive, usam esse argumento também. É. Né? Eu sempre me refiro a Deus como Senhor. Né? Quando eu olho para a Bíblia, todos se referiram a Ele como Senhor. Né? E aí, nesse discurso da intimidade, né? Quando você vai falar do você e do Senhor, tem pessoas que vêm com isso. Tá, mas no inglês você tem o you. You é você, tal. E aí, não é? É por aí, né? Mas a cultura é diferente, o modo de ver é diferente, né? Deles tratarem. Então, não dá simplesmente para a gente fazer uma tradução e dar isso como desculpa, né? Porque o nosso entendimento sobre Deus, sobre, né, a divindade, é diferente. Não dá para isso ser justificado simplesmente por uma mudança de pronome, né? É a importância, né? A importância que a gente dá no você é de um modo, e a importância que eles dão ao É you outro. no contexto deles é outro. Isso. É muito parecido com o espanhol, o te amo e te quero, né? Te quero. Né? Pra gente, te quero é um negócio tão... E pra eles tem um outro sentido, um outro significado, meio que parecido com o eu te amo. Então, realmente, na hora de traduzir, não pode só se levar ao pé da letra. Exato. Tem que se levar também ao contexto e à apropriação daquela palavra. Gente, eu tô Profundo ansioso pra isso, esse próximo projeto. Já vamos fazer a parte 2 com ela lá de Nova York. Direto de Amém. Nova Olha, York. direto de Nova Eu vou comprar York. passagem. Pode deixar. Em português Amém. mesmo ou em inglês? Olha! Não, aí... Aqui quem tem cara de que fala inglês é o William. O William tem uma cara de americano? O William tem. Zero! I don't speak English. Gente, que coisa incrível isso. É maravilhoso. Glória a Deus por tua vida. Glória Né? a Deus. Porque é um diferencial. Luana tão jovem, né? E com essa capacidade, com essa leitura. Pastor Colenda, fundador do IBAD, tinha uma frase que nós, ex-alunos, a carregamos. Né? Sou inimigo do acaso. Então, não é acaso, Sim. né? Deus te escolheu. É isso. Você foi chamada pelo Senhor para ser uma voz nesse tempo, né? Para falar disso que é tão nevrálgico, tão importante de ser pensado nos dias atuais. Uma Sim, voz de alerta, amém. né? Uma voz de alerta. Uma voz profética. Olha! Ó. Emerson sempre muito poético. Gente, pegando também esse gancho, olha a importância que a gente está trazendo. Gente, tempo de qualidade é isso daqui. A importância que a gente está trazendo, não apenas para a questão das músicas ou críticas, mas a importância que a gente está trazendo para o Ministério de Música hoje nas igrejas. Porque também é um caminho que para o nosso nicho, se assim eu posso dizer, para o nosso meio cristão, às vezes é um pouco defasado. Não no sentido técnico, no sentido de instrumentalização, mas no sentido de pensar a música, no sentido de analisar a música. E aí entra a Luana trazendo esse suporte, e aí eu estava comentando também, comentei com ela, falando, gente, se a gente souber utilizar esse tipo de trabalho no nosso meio, a qualidade muda. O padrão ele vai lá para cima, a régua sobe. E trazendo isso, vamos falar só um pouquinho, que eu fiquei com vontade de falar, da igreja Fale. no metaverso, que também faz parte da dissertação dela. Sim. Vamos falar um pouco de tecnologia dentro da igreja? Aí é só área, hein? Oh. Aí ele vem. Eu agora me recolho, vou ficar em silêncio. Gente,
Esse homem é extremamente tecnológico, tá? Ô, Escondeu agora o ô, iPhone se sou. 17 dele Plus. É o único que tem aqui, né? O único. O único que O tem. único. O único. Ai. O único. Ele... Voltemos. Vamos falar dos Jacksons. Os Jacksons. Né? Mas vamos falar, então, da tecnologia na igreja, sobre a igreja no metaverso. Esses dias eu vi um menino que no YouTube, ele tem um canal no YouTube, e tem um jogo chamado GTA RP. É um jogo meio que metaverso, tem um universo do jogo, você dirige, você é polícia... É você simulação de vida real mesmo lá dentro. Simulação de vida real. Boa, William. O Emerson, o menino faz culto no jogo. Sim. Todo mundo liga o fone, e quem quiser entra, e o menino começa a pregar. E eu fiquei, gente, sério isso? E a igreja lota? Lota. E ele fala pra levantar a mão, os bonequinhos levantam a mão. GTA, RP e o menino fazendo culto. Luana, até que ponto isso é bom, isso é ruim, é o seu modo de ver, obviamente, é o seu ponto. E também trazendo para a sua especialização essa forma de se comunicar hoje dos jovens. Descaracteriza ou não o que é a igreja? Olha, eu acho que é um desafio para a gente pensar, né, dessa nova maneira de cultuar a Deus, né? Como a gente já estava falando, hoje, esse culto a Deus já tem sido aí quase que sustentado pela tecnologia, né? Você pode adorar a Deus, você pode fazer seu culto ali no seu celular, mas quando a gente pensa nessa questão do metaverso, né, eu acho que é um passo ainda mais além. A gente vai pensar que não é ali o ser humano, Sim. né? E Deus, né? Sim. São máquinas, né? É uma inteligência artificial que vai estar criando aquilo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas é mais uma forma da gente alcançar pessoas. São pessoas, né, que daquele nicho, são pessoas que gostam daquele jogo, então a palavra deve ser pregada em tempo e fora de tempo, daí começa a usar os versículos bíblicos, né? Exato. De qualquer forma, né? Mas será mesmo que é de qualquer forma, né? Porque eu acredito que numa realidade que é virtual, o que é real? A gente tem que pensar o que está sendo real no nosso culto, né? No nosso culto presencial, né? Nessas tentativas aí de adoração a Deus. Acho que a gente não pode perder essa questão do que é real. Porque senão a nossa fé vai ser real. A minha fé é real dentro de um ambiente que é completamente tecnológico. Eu consigo tocar o outro dessa forma. Então, eu acho que Acho que é preocupante para a gente pensar em que ponto que a gente está chegando, né? Vai ter salvação? Uma salvação artificial? Um céu artificial. Como é que vai ser? Né? Aquilo que eu busco viver em Deus na realidade, eu vou transportar só para esse mundo que não é real? Então, É de se pensar. Você tocou no assunto da inteligência artificial. Hoje, a gente vê que tem pregadores que usam o ChatGPT para fazer os seus sermões. Tá. E a IA na música? Criação de letra. Qual que é a sua opinião sobre isso? olha, não pesquisei ainda, mas acredito que já tenha muita gente fazendo isso. Não, tem sim. Muita gente fazendo isso, porque é algo que é fácil, né? Como a gente falou, é um produto. As músicas, elas precisam ser produzidas num tempo recorde. A gente precisa ganhar dinheiro, precisa lançar. E, assim, acho que não há ser humano que aguente, né? Fazer tudo isso. Então, é mais uma demanda para IA. A gente pensa, os nossos cultos vão ser feitos por IA, as nossas canções, né? A intimidade que a gente vai ter a Deus também vai ser uma IA que vai nos conduzir até Deus? Não tem inspiração nenhuma. Não tem Eu expedição. tava sobre vendo que isso. agora tem acho que foi ontem, que as IAs vão conduzir pessoas para que trabalhem e exerçam funções a partir do comando delas. Então, e várias pessoas foram lá e se inscreveram, tal. Então, a IA vai dizer, você precisa entregar tal coisa em tal lugar. Aí a pessoa vai e entrega. Inverteu o papel, a IA vai mandar na pessoa. Seria isso. Entende? Eu fico pensando onde é que nós vamos parar, né? Jesus. Então, a questão da tecnologia, ela pode ser uma barreira entre Deus e o homem. Se a gente parar para pensar, então, no nosso sistema de culto, ela pode ser uma pedra de tropeço entre nós e o homem, entre Deus e o homem, Ou perdão. pior, mais do que um tropeço, acabar virando o próprio Deus. Nosso bezerro. Exatamente. Nossa, A isso é própria sério, hein? Seríssimo. Seríssimo. E em tempos onde a música já está corrompida em nosso meio, da música para a tecnologia, já estamos. E até que ponto a IA vai roubar o lugar daquilo que a gente falou lá no início, da inspiração divina. Que a IA é IA, é robô. E aí, se me permitem,
a possibilidade de pessoas frustradas e adoecidas, porque, veja, quando Deus fala, Deus tem compromisso com a sua palavra. Sim. E quando a IA fala? Ele vai cobrar quem, né? É, É só música. Então, Ele a gente- vai recorrer a quem? Então, assim, nós vamos produzindo reflexões. Vocês estão percebendo a importância do tempo de qualidade? Porque, olha, quantas reflexões importantes e quantos desdobramentos, né? E quando, na verdade, nós não podemos abrir mão da simplicidade do Evangelho, Sim. o que não quer dizer que as coisas vão ser feitas com desleixo, muito pelo contrário, a qualidade deve andar de mãos dadas, mas, de repente, essas coisas todas entrando, né, Luana? Sim. E o ser humano, eu costumo dizer que o ser humano é insaciável. uhum. Então, quanto mais tem, mais quer, e de repente a gente vai se perdendo nisso. E onde está Deus? Eu percebi que as coisas começaram a desandar quando deixou de ser simples, né? Foi como ela falou sobre a igreja hoje, parece um shopping. Entra, tem um hall, tem lanchonete, tem um telão para quem não quiser, que está dentro do templo, né? Pode assistir o culto lá fora, numa poltrona, comendo pipoca. E o evangelho, ele é simples. A gente vê na Bíblia como que Jesus fez, né? Que foi o maior exemplo. E hoje, de simplicidade, são raras. Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus pela igreja que eu congrego, pelo pastor que eu tenho, porque o ambiente que essas igrejas de hoje, que essas igrejas modernas, ela entrega, ela fornece para quem congrega, é de se preocupar. É de se preocupar. A questão é a descaracterização, né? A gente pensa muito sobre isso, né? Sobre aquilo que é sagrado para nós, sobre aquilo que faz parte do nosso culto. E até mesmo quando em músicas isso é substituído, traz até mesmo aos ouvidos de quem não é tão entendedor da Bíblia, um ruído. Então, esse ruído hoje, né, Luana, se a gente pegar como base tudo isso que a gente conversou até aqui, ele não está apenas restrito a quem domina a Bíblia, mas quem já está inserido no ambiente de culto vai achar estranho. Uma coisa que eu tenho percebido é que muitas músicas agora, no final, elas terminam com o hino da harpa. Seria uma tentativa de reaproximação desse público? Acredito que sim, ou talvez uma tentativa de reaproximar essas canções de textos que são mais simples, né? E que já tem ali uma larga experiência, né? Então, se a gente pensar em hino da harpa, a maioria das pessoas, né, dos irmãos um pouquinho mais velhos, né? Talvez já conheçam, talvez uma tentativa de reaproximar e trazer algo que talvez seja mais bíblico, né? Mais cristocêntrico. Talvez seja uma tentativa. É importante, porque uma vez, se eu não me engano, John Wesley estava escrevendo um sermão e ele deu para uma moça doméstica que trabalhava na casa dele para ela ler. E aí ele perguntou, o que você entendeu? Ela disse, não entendi nada. Ele rasgou, jogou fora e começou a escrever de novo. Porque ele entende que a mensagem tem que ser escrita para que todos entendam. Inclusive a criança. Inclusive a criança. Eu vejo isso também, o William tinha falado sobre isso, o perigo que é de algumas músicas trazerem um duplo entendimento para um adolescente e para uma criança. Se o efeito no adulto já é terrível, imagine na vida de uma criança e de um adolescente. O que também é muito preocupante. Porque muitas vezes o pai só deixa a criança na igreja e o adolescente, e o pai mesmo é influenciado pela criança, pelo adolescente. E aí isso entra como uma erva daninha e pode danificar toda uma estrutura familiar. Sim. E pegando na questão da estrutura familiar, até que ponto a música e o louvor pode influenciar no ambiente familiar? Até que ponto ela pode separar numa discussão de almoço, de churrasco de família no domingo, ou até que ponto ela pode nos unir? E aí fica a gente pensando sobre isso. O louvor congregacional também não é só feito dentro da igreja, ele pode ser feito dentro de casa. Exato. E às vezes uma música que faz sentido para um pai, as músicas atuais, pode não fazer sentido para o filho. Isso pode separar ele de Deus. Então, acho que é um ponto para a gente conversar aqui agora sobre o efeito da música no ambiente familiar. Porque às vezes divide gerações. Às vezes você tem um pai em casa que ouve só certo tipo de louvor, de canções antigas, e ele diz o antigo que é bom. Não, tem música atual que tem ainda essa raiz, que tem essa vertente. E agora a gente, aqui no Tempo de Qualidade, está trazendo isso para as pessoas. Qual que é o critério que se usa, Luana, hoje? Se você pudesse dar uma dica para quem está em casa,
pro pai que está em casa e fica preocupado com o filho que está ouvindo um louvor, para a criança. Quais as ferramentas para usar para serem parâmetro para o que é bom, o que é ruim? Durante toda a minha pesquisa, pensando que é também uma pesquisa científica, né? E então a gente não trata daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Mas a gente começa a pensar, isso vai ser realmente adequado? Isso vai cumprir a sua função? Ótimo. Né? Então, assim, acho que a gente tem que, mais uma vez, a gente tem que voltar à palavra. Acho que a nossa maior necessidade do nosso tempo é isso, voltar à palavra, voltar a essa nossa memória coletiva. E pensar na palavra como realmente o nosso referencial. A melodia, de repente, pode ser atraente, né? A canção, o jeito, a voz da pessoa. Eu gosto muito desse cantor. Mas aí, acho que a gente tem que começar a colocar na balança. Aquilo que realmente eu estou trazendo para dentro da minha casa é algo que vai satisfazer só a minha pessoa, os meus desejos, assim como a gente faz na igreja. Ou realmente isso vai servir para a edificação de todos que estão na minha casa, da minha vida, e isso realmente vai ser um louvor a Deus? Né? Isso que vai ser realmente um sacrifício de louvor a Deus? Né? Gosto bastante de um versículo lá em Salmos, Salmo de número 47, que fala: louvai ao Senhor com inteligência. E muitas das vezes, eu gosto bem dessa palavra, com inteligência. Essa tradução é muito boa. É, muito boa. Porque muitas das vezes a gente deixa, por conta desse emocionalismo, a gente acha que pra gente sentir Deus e pra gente saber que aquela música é de Deus, eu preciso sentir um arrepio, eu preciso chorar, aquilo precisa me emocionar. E nem sempre, né? Muitas das vezes a gente vai sim se sentir tocado pelo Espírito Santo, através daquela canção, a gente vai ser consolado, confrontado, né? Mas nem sempre. Muitas das vezes a canção ela não vai ali, né, trazer algo dizendo que eu vou ser abençoado, né? E a canção ela não tem essa função de nos emocionar. Acho que ela é mais uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Então, acho que a nossa pergunta é: isso que eu estou ouvindo me aproxima mais de Deus ou me aproxima de mim mesmo, né? Do meu velho homem. Né? Então, e acho que isso independe de idade. Pode ser um irmão que já está há 20, 30 anos na igreja, ou pode ser um jovem que está começando. Se tudo aquilo que a gente usa para nos aproximar de Deus, mas na verdade isso tem mais nos aproximado dos nossos interesses, isso independente da melodia, de que ritmo que está, isso não vai ter um bom fruto. Gente, o papo tá bom, tá legal demais, mas o diretor ali já falou que tá na hora da gente caminhar pro fim. Será que se a gente cantar Vem com Josué lutar em Jericó, Ele deixa a gente ficar mais ele deixa a gente ficar mais uma hora? Ei, Josué. Josué, fica paradinho aqui, que nem seu carro atolou hoje lá. Tadinho do Josué. Bom, ao invés da gente cantar essa música, quem sabe a Luana canta a música autoral dela? Olha aí, hein? Eu não esqueço. Ai, meu Deus, eu não vim preparada pra isso. Vamos ver se até ali... Não, mas faz um tempinho já. Na próxima você vem? Na próxima. Pronto. No doutorado. Próxima William Aí. vem, traz instrumento no doutorado. Direto Aí, da ó. Times Square. Square. Tá vendo? Em inglês ainda. A live. Viu? Ao vivo, tá vendo? Bilíngue? Bilíngue ele. Bilíngue. Eu sou tão pequeno nessa mesa. Que ele cresça, que eu diminua aí. Que ele apareça. Sempre. Vai cortar isso também. Né? Gente, considerações finais, alguma pergunta, algo pra gente encerrar esse papo tão prazeroso, tão gostoso aqui sobre um assunto tão pertinente, realmente tempo de qualidade. Considerações finais, vamos lá? Quem começa? Cavalheiro? Muito obrigado. Deus te abençoe. Continue te usando. Tempo de qualidade é isso. A gente aproveitar esse momento que passa tão rápido, né? E poder aprender, crescer antes na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, essa reflexão que fica para nós hoje. William? Muito bom. Foi muito bom conhecer você, Luana. O Brito, o Emerson. Não, porque ela... é incrível e realmente, parabéns, que Deus continue te usando, tá? Amém. E eu estou ansioso para ver aí o seu doutorado, tá? Amém. Vai ser algo, se isso já é grande, meu Deus. Você me permite só fazer uma perguntinha para a Luana antes 10. dela falar? Aqui você manda. Ai, meu Luana, Deus. quem quiser ter acesso à tua dissertação para ler essa riqueza, isso é Poderíamos importante. deixar o link no YouTube. Pode? Sim, tem sim. isso é autorizado pela Sim, universidade? Sim, Então, já temos o link aí
do repositório da Unifesp. Então, Uau. não só do mestrado, mas meu trabalho de graduação Olha também aí. da Universidade de Taubaté também está disponível. A gente Vai deixar virar livro? Tem intenção de virar livro? Tem a Deveria. intenção, sim. Está aí caminhando. Eu tenho uma editora boa pra te indicar, que é a mesma que Aí. fez o meu livro agora, tá bom? Olha Já fazendo só. merchan. Viu? Nossa, Fez o meu Marcelo livro. Correia, Meu livro. Tamo junto. Você vê. Fez o meu livro. É outro patamar. Marcelo Correia. E vai fazer o do Emerson. É outro tá? nível, né? Marcelo Outro nível, outro Não, nível. eu não posso deixar de fazer o merchan do meu amigo Marcelo Correia. Muito Ele é muito bem. bom, viu? Muito bom. Qualidade. Vamos Falando lá. nisso, eu vou te dar um exemplar do meu livro, tá lá no carro. Olha. Você que trabalha com crianças aí. Sim. Gente, Deus faz, hein? Deus faz. E aproveitando, deixa suas redes sociais também. Verdade, Luana. Ah, ok. Rede social. No Instagram, Luana Fernanda. Vocês podem me acompanhar. Lá também tem alguns trabalhos que eu já fiz também na graduação. Tem a minha defesa, né, desse meu trabalho de graduação, como foi na época da pandemia. Temos toda a gravação. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, ouvir um pouquinho da banca, também fica à vontade. Bom, é isso, gente. Muito bom a gente estar junto aqui. Mas antes eu tô aqui, eu tô com uma coisinha aqui assim, que eu queria pedir licença para vocês e eu queria, Luana, faz um favor pra gente, olhando para aquela câmera. Fale com as pessoas que estão lá em casa, no trabalho, no dia a dia ou na academia. Bom, o que você deixa de mensagem para eles? Da Luana, que viveu tudo isso, todo esse currículo que a gente lá na abertura trouxe. Da Luana, que eu conheci lá 15, 16, 17, se eu continuar, entrega a idade. E venceu tudo isso, porque é uma vitória. É uma vitória. Eu vi no seu agradecimento que você dizia assim, os meus pais que tanto ficaram preocupados que eu, recém-habilitada, ia de carro para São Paulo. E tem gente que tá há 30 anos dirigindo, não vai para São Paulo. Não, não vai. E ela foi, e ela conduziu. Deixa uma mensagem para as meninas, para as garotas, que tem o sonho de fazer uma faculdade e não tem uma condição financeira, que tem o sonho de fazer um doutorado, um mestrado e não tem a condição, que às vezes está numa escola pública, que você veio de escola pública e olha e fala, tá tão distante, acho que para mim é inacessível. Deixa uma mensagem para esse povo que está aí, às vezes, desacreditado. E, William, vamos fazer virar um corte, porque eu quero que Opa. chegue. Eu quero que Amém. chegue mesmo, porque a gente vem de uma realidade tão difícil. Gente que vem de Assembleia de Deus, que a gente que vem de igreja de bairro, e a gente sofre para terminar o ensino médio. E a gente está falando aqui com uma futura doutora, gente. Então, deixa essa mensagem para o pessoal, por favor, Luana. Com certeza. Bom, eu gostaria então de deixar, primeiramente, um versículo que eu deixei nos agradecimentos da minha dissertação. E sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem. Que eu acredito que na nossa caminhada, a gente sabe, né, como cristão, que a gente não vai encontrar, né, todas as oportunidades ali na frente. Muitas das vezes a gente vai precisar realmente batalhar por isso. Eu acho que o mais importante é nós colocarmos a nossa confiança no Senhor. Eu, muitas das vezes, quando eu queria fazer os vestibulares, não tinha condições de pagar cursinho, mas eu sabia que se eu fizesse o meu melhor, o Senhor estaria comigo. E eu acho que tudo que Deus fez na minha vida, as oportunidades, as portas que Ele abriu, quando eu mesma não achava que daria, quando eu achei que não teria mais condições de terminar minha faculdade ou mesmo de fazer o meu mestrado recém-habilitada, eu tive a certeza que Deus estava comigo. E quando nós estamos na presença de Deus, cumprindo verdadeiramente o nosso propósito, eu acredito que nós conseguimos o nosso sucesso quando nós estamos vivendo o propósito, vivendo aquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que Deus, Ele abre as portas, Ele nos capacita a chegar a lugares que a gente não imaginou, a fazer coisas que a gente muitas das vezes não se achou capaz de fazer. Então, coloque a sua confiança no Senhor, independente da sua história, da história da sua família. Eu também sou a primeira pessoa que me formou na minha casa, né? Sou a primeira mestre, se Deus quiser serei a primeira doutora, mas não para o meu ego, mas não para que eu seja exaltada, mas eu me vejo como uma pessoa que está abrindo caminhos. Então, que esses caminhos também se abram para vocês, que vocês continuem servindo ao Senhor, acreditando que Ele continua sendo Deus que faz o impossível na nossa vida. É isso. Amém. Amém. Terminamos em grande estilo, hein? Eu tô sem palavras. Eu também. Acho melhor a gente parar por aqui, né? Gente, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa, sua família. Esse foi mais um episódio do Tempo de Qualidade, porque tempo de qualidade... Quem faz? É você. Ô, glória! Deus abençoe, gente! Até mais!